rodas do trem, todas as rodas. Um dia a pessoa viu ele fazendo isso e perguntou para ele, por que você faz isso? Ele disse assim, não sei, meu pai fazia, meu avô já fazia. Aí passou o martelinho para mim, quando chega o trem eu bato nas rodas todas. Porque meu pai fazia, minha mãe fazia, meu avô fazia, ele passou o martelinho para mim. Ou seja, ele de tal forma fazia aquilo mecanicamente que não. Senhores, eu digo que tem 95% das pessoas que fazem as coisas mecanicamente. Faz porque todo mundo faz porque é cultura, faz porque é lógico, mas nós, filhos de Deus, nós sabemos que é o Espírito Santo que manda. Eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Eu não posso culpar o outro. Se aconteceu qualquer coisa desagradável para mim, eu tenho que entender com o meu pai o que ele está querendo me ensinar. Não culpar alguém porque não tem dinheiro, porque perdi dinheiro, ou porque não tenho ninguém, ou porque, enfim, alguém me sabotou. Nós temos que ver as coisas no nosso interior. Deus tem uma mensagem, tem um propósito, cada um tem que descobrir. E depende só de si. É uma relação de cada criatura com Deus, direto. Não tinha, primeiro, nem sentido para ele e não cumpria a finalidade para o qual ele fazia, que a finalidade era ver se Ou havia uma. seja, o rapaz batia lá com o martelo na roda de ferro do trem, mas não sabia o objetivo daquilo, mas batia. Tem gente que está trabalhando, mas não sabe o objetivo. Trabalha com isso, com aquilo, acorda, vai que não um zumbi pro trabalho, sai de lá como um zumbi e não está entendendo qual é o objetivo da vida, inclusive. Mas está sendo guiado pelos valores do mundo. A todo mundo usa rosa, usa rosa. Todo mundo tem carro assim, ou também tem carro. Sei lá, coisas do mundo. A única verdade está em Cristo. O único amor verdadeiro e o melhor amor é Cristo. Toda alegria está em Cristo. Felicidade está em Cristo. A vida está em Cristo. Quem não vive essa oportunidade da vida espiritual não tem nada. Quem não tem Cristo não tem nada. Para quem é cristão é assim. Naquelas rodas do trem estava trincada. Por isso ele batia o martelo. Mas ele não sabia por que ele batia. Então não tinha sentido para ele o que ele fazia e a função dele não valia de nada. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Então que o Senhor, amados irmãos, nos guarde disso, nos relacione. Eu tenho experiências do ponto de vista espiritual maravilhosas, mas as pessoas não querem me ouvir. Porque a hora que a gente quer divertir as pessoas, elas não querem ouvir. Já o Filho de Deus quer saber de todos os erros que comete, porque sabe que é um pecador, sabe que Deus perdoou, mas Deus quer uma ascensão espiritual. E a gente só ascende espiritualmente se a gente vê os nossos erros cotidianamente. Não o erro do outro, nosso erro. São nas coisas de Deus. Por que nós fazemos? Por que cantamos o que cantamos? Por que servimos como servimos? Por que nos reunimos? A única coisa capaz de recuperar o sentido de tudo isso, voltando, é o recinto sagrado a Deus, do nosso homem interior. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Porque ele não atenta para. Vocês viram? Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior progride, se transforma, ascende.
Presta atenção. Está escrito na palavra. Coisas que são terrenas. Mas ele atenta para as coisas que são celestiais. Esse é o cristão equilibrado. Ele não tem mente e pés no céu. Ele tem mente no céu e pés na terra. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mas ele anda na terra. Porque ele é um santuário ambulante. Isso é o que o livro de Hebreus nos ensina. Então, vamos ter que seguir. Vamos para o capítulo 10, diretamente. Senhor, nos ajude agora nesse texto aqui. Se fôssemos seguir, meus amados irmãos, com essa epístola, que tema é esse? Cristo ministrando no seu santuário. Homem, verbo, assentado no trono, ministrando aquelas bênçãos do capítulo 8. Deixa eu falar sobre elas para você, rapidamente. A primeira coisa que o ministro do santuário do capítulo 8 ministra, purificação de pecado. Você viu lá, Hebreus 8:12? Das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Não é porque nosso Deus é fraco de memória. É porque o precioso sangue foi aspergido. Então, nenhum de nossos pecados ele mantém seu registro. Por causa do sangue derramado. O que mais o ministro do santuário ministra? Ele ministra vida e poder. Onde está isso? No verso 11, o anterior. Hebreus 8:11. Como isso está descrito aí? Nas suas mentes, verso 10, né? Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e nos seus corações as escreverei. Aquilo que Paulo disse aos Coríntios, a palavra do Senhor, o ministério do Espírito, escrevendo a palavra em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que isso significa? Significa que nessa nova relação do Senhor conosco, na nova aliança, filho sobre a sua casa. O que o filho ministraria à sua casa? Lembre-se, ele é ministro do santuário. Pode trocar a palavra santuário para casa. É exatamente a mesma ideia, no livro todo. Então, Cristo, o filho, é o ministro da casa. Hebreus 3:6 vai dizer, Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Se guardarmos firmes a ousadia e exultação da esperança. Então, o que o filho ministra sobre sua casa? Purificação de pecados. Nós temos que começar os versos aí de trás para... Quando ele fala minha casa, somos nós. Quando fala escrever em tábuas de carne, é no nosso coração. É o Espírito Santo, é a vida espiritual, está dentro daquele que nasceu de novo. À frente, na nossa experiência. Na experiência. Então, primeiro nós experimentamos o verso 12. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, os seus pecados eu jamais me lembrarei. Esse é o primeiro passo. O segundo, imprimirei nas suas mentes as minhas leis, nos seus corações as escreverei. Traduzindo isso, o ministro Cristo, Filho, ministraria a sua casa vida e poder, porque a palavra dele, que é viva e eficaz, seria inscrita e impressa no nosso coração e na nossa mente. Isso significa vida e poder. Compreendeu? Mas ainda tem uma terceira bênção maravilhosa. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Aí você diz, mas que estranho, então não podemos falar nada para ninguém, não podemos ensinar a ninguém sobre Cristo, não podemos ministrar Cristo para ninguém. Ninguém jamais ensinará seu próximo, nem seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Será que é isso que o versículo quis dizer? Claro que não. O versículo está dizendo que cada um de nós teria acesso direto e pessoal ao conhecimento. E tudo que nós podemos fazer uns com os outros é, então, junto com o Senhor, cooperarmos para que esse Cristo seja conhecido por aquele que está sendo ministrado. Mas quem opera ali é o mesmo e único Espírito, e ele tem, se é um cristão, um acesso pessoal e direto ao conhecimento de Cristo. E pode ser ajudado por outro, mas o acesso é aberto a ele, desde o menor até o maior deles. Todos me conhecerão. Então, qual é essa terceira bênção? O Filho, irmão, glorioso. Ele ministra e ministrará até o fim, para a sua casa, conhecimento de Deus. Você lembra que ele orou isso em João 17? Lembra? É um dos focos da oração de João 17. Ele está dizendo, rogo por estes